Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor novamente. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, o partiu, e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Bendito Deus e Pai, eis aqui a tua santa palavra, Senhor. A tua palavra que é vida, que é viva, Senhor, também, que é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Senhor, ela é a única, Senhor, que faz divisão da alma e do espírito. Ó Deus, rendemos-nos a Ti, Senhor, com o nosso coração exposto à Tua palavra, à Tua voz nessa noite. Desejamos ouvir Tua voz, porque Tua presença já está aqui, Senhor, conosco. E nós desejamos continuar, Senhor, nela. E queremos ouvir a voz do Senhor pela Tua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça o que Te apraz nessa noite aqui neste lugar. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pela amada igreja do Senhor. Que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira, havia 5 pães e 2 peixinhos. Aqui na segunda fala de 7 pães e alguns peixinhos. Mas o que nos levou a refletir sobre esse texto que o Senhor tem falado conosco e nos levado a pensar durante essa semana é um ministério que não pode parar. É o que eu encontro dentro desse texto que o Senhor fez enxergar. O ministério que precisa dar continuidade. Que ministério é esse? Ele se inicia na pessoa bendita de Jesus. E o Senhor Jesus, ao subir aos céus, Ele entrega esse ministério para que a igreja dê continuidade a esse ministério. E a cada um que está aqui nessa noite, tanto eu como você, não podemos deixar que esse ministério pare. Mas precisamos que esse ministério dê continuidade. E que ministério é esse que o Senhor Jesus Ele inicia, Ele começa, Ele dá o pontapé desse ministério? A gente consegue perceber no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, por várias situações, quando Jesus inicia o seu ministério, Ele prega o Evangelho do Reino. Isso é bem enfatizado a partir do capítulo 4, depois que Jesus Ele é batizado, Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando ele retorna da tentação, ele começa a pregar sobre o reino de Deus,
ele começa a falar deste evangelho. Mas o Senhor Jesus, ele continua a ministrar, ele continua a pregar. E o ministério de Jesus, ele é marcado, irmãos, com poder. É marcado pela palavra, pelos ensinamentos de Jesus. Mas também é um ministério que é marcado com poder. É um ministério que é marcado com sinais. Como foi já louvado nessa noite, sobre a unção divina, sobre a unção de Deus, que está sobre a vida da igreja, que está sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui presente nessa noite. Como o nosso irmão Adriano testemunhou a respeito da cura, da fé, da cura divina que o Senhor operou ao chegar no trabalho. E o Senhor operou de uma forma gloriosa na sua casa. Por quê? Porque esse ministério de Jesus, nós precisamos dar continuidade. Está sobre mim, está sobre você, essa unção, essa graça de Deus sobre a nossa vida. O próprio Jesus, ele fala em Atos dos Apóstolos, um texto também muito conhecido nosso: vocês receberão o poder que há de vir sobre vós. O Espírito do Senhor, ele vai vir sobre a vida de vocês. E ao vir sobre a vida de vocês, vocês serão capacitados pelo Espírito do Senhor para dar continuidade a esse ministério. Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida do Senhor Jesus. Ele mesmo declara isso em Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante. Quando ele chega na sinagoga, ele pega o livro de Isaías, aonde se encontrava a profecia que se referia a respeito de si mesmo. E quando ele abre o livro, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito de Deus, aleluia, que nos leva a dar continuidade a esse santo ministério que iniciou na pessoa bendita de Jesus. E que não há um crente que esteja aqui nessa noite que não tenha sido convocado por Ele para dar continuidade nesse ministério. E esse texto, ele é um texto precioso, meus irmãos, porque aqui Jesus nos mostra de uma forma muito clara algumas evidências desse ministério que eu e você precisamos dar continuidade. Mas para você perceber que o ministério de Jesus, ele é um ministério acompanhado com sinais, com prodígios, com maravilhas. Quando nós lemos o próprio capítulo 4 de Mateus, já no final do capítulo, a partir do versículo 23, a Bíblia diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e aí vinha acompanhando com os milagres, com os prodígios e com as maravilhas, e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria, terra gentia. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele, Jesus, os curou. E da Galileia, da Capadócia, de Jerusalém, da Judéia e de outros lados do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então esse ministério que se inicia em Jesus é um ministério que tem sinal de poder, de cura. Jesus aqui, ele fazia isso. Ele ensinava, o povo ouvia a mensagem, a palavra que Jesus estava ensinando. E em seguida, aqueles que chegavam enfermos, ao crer na palavra, ao crer em Jesus, eles eram curados de todas as doenças, de todas as enfermidades. Ele recebia a cura do Senhor Jesus na sua vida. Esse ministério, meus irmãos, ele não cessou.
Esse ministério, ele não parou nos apóstolos, não. Mas esse ministério, ele é ainda hoje, através da igreja do Senhor Jesus, através dos servos de Deus, que crê, aleluia, nesta palavra, que crê neste milagre, que crê neste evangelho. Este evangelho continua curando, este evangelho continua salvando, este evangelho continua libertando, porque ele é poder de Deus. Porque o Espírito do Senhor, ele continua agindo, o Espírito de Deus continua trabalhando na vida da igreja. Esse ministério continua. Jesus, meus irmãos, ele mesmo falou para os seus discípulos, quando os discípulos certa vez ficaram admirados, Jesus disse: por que vocês estão tão admirados? Vocês farão obras maiores do que essas. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. O pastor não cura porque tem poder. A igreja não cura porque tem poder. Ela cura porque é o Espírito do Senhor que opera através da sua vida. O enfermo é curado porque o Espírito de Deus, ele usa a vida da criança, ele usa a vida do adolescente, ele usa a vida do jovem, ele usa a vida do ancião, ele usa a vida de todos. O Espírito Santo não é limitado apenas o ministério eclesiástico, a liderança da igreja, o líder de jovem, o líder de criança, o líder de adolescente. Não, o Espírito Santo usa todos. E o que nós precisamos fazer diante disso? Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, acreditar neste evangelho. Precisamos ter a certeza que fomos chamados e que o Senhor opera através de nós e também nós. Porque primeiro Ele opera na nossa vida e depois Ele opera através da nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. E o Senhor Jesus, o seu ministério, ele é marcado, meus irmãos, com prodígios, com sinais, com maravilhas. E por que Jesus, o seu ministério é marcado dessa maneira? Porque é um ministério, irmãos, que a igreja jamais pode deixar. Que é o que estava, que é o emblema, podemos assim dizer, pela própria pessoa do Senhor Jesus, que é a compaixão, a misericórdia de Jesus. Em Mateus capítulo 9, esse ministério de Jesus, ele fala a partir do versículo 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Jesus, ele olha para aquela multidão, uma multidão que estava aflitos. Muitos, como ele usa a figura do pastor, sem rumo, sem direção, como ovelha que não tinha quem nos direcionasse, não tinha pastor para nos direcionar. E Jesus olha para aquele povo, e a palavra do Senhor diz que ele tem compaixão,
Ele se compadece daquela multidão. E ele diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores da seara. Mas ele diz: olha, oremos ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores. E pode ter apenas certeza que a seara, ela continua ainda grande. A seara continua grande. Mas o Senhor quer levantar em você como esses trabalhadores da seara. E esses trabalhadores que serão levantados pelo Senhor para a seara serão trabalhadores que o Espírito Santo vai capacitar para usar, para trazer, aleluia, cura aos feridos, aos enfermos, para trazer alívio aos oprimidos. Porque esse é o Evangelho, esse é o ministério que não pode parar. E sabe quem tem que fazer, meus irmãos, dar continuidade a esse ministério? É eu e você. Não tem como nós tentarmos fugirmos ou até mesmo fazer que nem Jonas, tentar se esconder. Não. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, envia trabalhadores para a seara. Mas eu quero ser o primeiro disposto para esta seara. Eu não oro a Ti só para o Senhor levantar os trabalhadores, mas conta comigo também para ser um deles nessa seara. Pastor, mas eu não tenho habilidade. Você tem sim. Pergunte apenas o Senhor. Senhor, eu quero ser um dos trabalhadores da seara. Mas o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, eu não sei o que fazer. Peça a Ele que Ele vai lhe direcionar. E pode ter a certeza que é naquilo que você tem habilidade para fazer, que você será uma bênção na seara de Deus. Na seara de Deus, irmãos, não é só bênção quem canta, quem prega. Mas na seara de Deus, todos são úteis para a seara do Senhor. Porque na seara tem muito trabalho a fazer. Às vezes você não tem a noção, mas às vezes, só de você conduzir um banco, conduzir algo, até mesmo limpando a igreja, cuidando do zelo da igreja, no trabalho que é feito dentro ou fora da igreja, na coisa mais simples que você coopera, você está cooperando com a seara de Deus. E talvez você ache que isso aqui eu não sou visto, a minha liderança não vê, mas há um que tem os olhos de fogo, que ele vê todas as coisas. E não há nada que é feito por você, pelas suas mãos, que o Senhor, Ele não contempla, que o Senhor, Ele não recompensa. Para você ter ideia, irmãos, até os passos que você tira da sua casa para vir servir e adorar o Senhor no culto, o Senhor, Ele recompensa seus passos. Bendito seja o nome de Senhor Jesus. Então esse ministério, ele não precisa ser parado, ele não pode. A igreja precisa dar continuidade a esse ministério. Pastor, e aí no texto, nós vamos chegar já aqui dentro. Nós precisamos compreender esse ministério de Jesus, que Ele nos instrui, que Ele nos ensina com perfeição, com excelência.
E que é a vontade do Senhor, que nós, como igreja do Senhor, dê continuidade a esse santo ministério. Porque a seara está aí, meus irmãos. A seara está aí. Às vezes nós se assombramos por tão grande violência ao nosso redor, que nos cerca, que nos rodeia. E às vezes a gente fica até perplexo com algumas coisas. É a seara, irmãos, que está aí precisando de trabalhadores do Evangelho. E tenho plena certeza que para mudar essa realidade, irmãos, é através desse ministério que a igreja precisa dar continuidade. Da pregação do Evangelho, através da pregação e sinais, eles aparecem, irmãos. Através da pregação do Evangelho, é onde os sinais se manifestam. Se você lê a palavra do Senhor, o Senhor Jesus ensinava, os sinais se manifestavam através da pregação poderosa de Jesus. Os apóstolos pregavam, os sinais se manifestavam através da vida dos apóstolos, com poder, com graça, com autoridade. Ainda no Evangelho de Mateus, a gente vai perceber, irmãos, a gente muitas das vezes só lembramos da mulher do fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus e foi curada. Mas o Evangelho também de Mateus mostra que uma grande multidão foi curada por tocar na orla de Jesus. Eles falavam, não, se nós tocar apenas na orla, no manto, nós seremos curados. E eles eram curados. Será que o poder do Senhor Jesus, ele enfraqueceu? Será que o poder de Jesus acabou? Não, não acabou. O poder de Jesus ainda é o mesmo. O Senhor Jesus ainda tem poder para curar toda enfermidade. E Jesus, irmãos, ele não vai vir do céu novamente para curar. Ele vai usar eu e você para orar pelo enfermo e ele ser curado. Eu e você. Então, dentro desse ministério do Senhor Jesus, Jesus também pregava com autoridade, com poder. A mensagem de Jesus era uma mensagem com poder transformador. A mensagem do Evangelho do Reino. Que aos ouvintes ouvirem a palavra do Senhor Jesus, eles tinham duas opções a fazer: ou a se render e se arrepender dos seus pecados, ou dar as costas e ir embora. Porque a mensagem do Senhor Jesus, desse Evangelho de Cristo, não era uma mensagem, irmãos, para massagear o pecado de ninguém, mas era para tirar o pecador do seu pecado, trazer uma nova vida para ele, mudar a sua vida. Essa era a pregação do Senhor Jesus. Quando aquele jovem rico vai até Jesus, ele recebe a palavra do Senhor Jesus, mas ele vai embora, porque ele achou muito duro renunciar àquilo que Jesus falou.
João capítulo 6, a gente se depara com o Senhor Jesus trazendo uma mensagem grandiosa. Um sermão de mais de 50 versículos. E quando menos espera, o povo começa a ir embora por conta da mensagem de Jesus. Quem estava pregando, irmãos, era Jesus. E o povo estava indo embora, porque a palavra de Jesus deixou de ser agradável aos ouvintes. Porque enquanto o pão estava ali saciando aquela multidão, eles estavam próximos de Jesus. Mas quando Jesus começou a pregar sobre as suas incredulidades, a sua falta de fé e dureza de coração, eles começaram a ir embora. E até os discípulos começaram a saírem. Até que Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, a tua palavra está fazendo que o povo vá embora. Mas Jesus diz: você quer ir junto com eles? Aí Pedro diz: para quem? Não é para onde, mas para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Porque a palavra de vida eterna de Jesus é um convite ao arrependimento, à transformação de mente, à mudança de caráter. Esse é o ministério que a igreja precisa dar continuidade. Um ministério que tem a compaixão, mas que por conta da compaixão ela não pode negociar a mensagem do Evangelho. Ela precisa sim exercer a compaixão, a misericórdia, mas jamais negociar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. O que infelizmente é que muitos estão fazendo, estão negociando a mensagem do Evangelho. Por uma compaixão que não necessita, que é exercida a misericórdia para o pecador, mas não mostra o pecador que ele precisa abandonar os seus pecados. É uma compaixão de que Cristo, Ele é amor. E aí nós temos hoje esse Evangelho da inclusão. O Evangelho que as igrejas estão sendo formadas para todo tipo e para todo gosto. Venha para cá, que aqui nós lhe acolhe, você não será excluído. Eu creio que os irmãos estão entendendo, eu não vou. A Bíblia hoje está sendo adequada a esses grupos. Mas o Evangelho continua ainda sendo o mesmo, irmãos. Não se engane que o que nós temos hoje, o que nós estamos vivendo hoje sobre essas ideologias, sobre essas questões de adequar a Bíblia a determinados ideológicos, segmentos. No tempo de Jesus já havia essas pessoas. No tempo do apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos,
que eles abandonaram o uso natural. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Isso já no tempo de Paulo, no tempo de Jesus. E Jesus não negociou a mensagem do Evangelho para isso. Jesus, ele falava que era necessário se arrepender porque o reino do céu era chegado. Essa mensagem continua sendo a mesma ainda hoje. Não podemos negociar, irmãos. É o Evangelho de Cristo. Cristo ama sim essas pessoas com muito amor, porque Ele deu a sua vida por elas. Como Ele deu o maior assassino, o maior pecador, o mais cruel dos cruéis. Mas em momento algum Ele compactua com os seus atos, com a sua vida. Ele deseja que todos se arrependam e venham crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só tem uma instituição na terra, meus irmãos, que tem autoridade, que tem poder de Deus para anunciar, para abrir os olhos dessas pessoas. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja de Deus. Nós somos agentes de Deus na terra. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos representantes dele. Ele nos nomeou como embaixador. Você é o embaixador de Cristo. Você é uma embaixadora de Cristo para anunciar o santo Evangelho de Deus. Você sabe, meus irmãos, porque muitos estão voltando com fome. É que eu falo do texto que nós lemos. Jesus se preocupa com a multidão, Jesus tem compaixão da multidão, Ele olha para a multidão, se compadece. E Ele diz, olha, eles não podem voltar famintos. Eles não podem voltar com fome. Está com 3 dias que eles estão comigo, ouvindo a palavra. Tem jejuado. Eles não podem voltar com fome pelo caminho, senão eles vão desvanecer. Eu e você, como embaixador de Cristo, não podemos deixar que essas pessoas venham, meus irmãos, desvanecer por falta do pão vivo de Deus. Nós temos um pão vivo de Deus que está na minha vida, que está na sua vida. Os discípulos, eles começaram a repartir o pão que o Senhor Jesus, Ele começou a abençoar. Ele deu graça, começou a partir. Os discípulos começaram a distribuir o pão. O pão eu e você já temos. Já recebemos o pão de Cristo. O pão vivo do céu. Nós temos esse pão vivo. Aleluia. Mas há muitos que estão no deserto sem pão, que eu e você precisamos compartilhar de pão. Ele fala, eles precisam se alimentar. Tem muitos que estão indo até a Jesus. Passam até tempo com Jesus. Mas pela falta do pão está começando a estar em deserto. Nós temos o pão vivo, irmãos. Jesus, Ele não vai vir morrer novamente pelo mundo. Ele já morreu. Ele já morreu por toda a humanidade. Há quem diga que Ele morreu por uma parte, por outra não. Mas a minha Bíblia diz que Ele morreu por todos.
O desejo dele é de salvar todos, que nenhum se perca, mas que todos cheguem no conhecimento da plenitude, da salvação que há na pessoa bendita de Jesus. Seja, meus irmãos, seja um agente de Deus nessa terra. Seja um dos trabalhadores da seara. Que eu e você possamos compreendermos isso. E para nós sermos esse agente de Deus, uma necessidade, irmãos. Nós temos que fazer trabalhos populosos, não. Não que isso não seja louvável aos olhos de Deus. Mas cada um de nós temos uma seara tão próxima de nós, que às vezes dentro da nossa casa, é lá a seara, está lá. Lança o pão. Lança o pão vivo. Esse pão ele é vivo. Não é o maná do deserto. Jesus diz, no capítulo 6 de João: os vossos pais comeram maná no deserto e pereceram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão de Deus. Nós temos esse pão. Aleluia. Vocês sabem o que é o Evangelho, irmãos? Sabe o que é compartilhar o Evangelho? O Evangelho é um tesouro como um pão. Aonde o mendigo encontra o pão e ele sai compartilhando aquele pão com outros mendigos, para saciar a fome um dos outros. Eu e você era esse mendigo, carente, necessitado do pão vivo. Mas que esse pão foi oferecido de outro mendigo para mim e para você. E que agora que eu e você precisamos encontrar outros mendigos para compartilhar esse pão. E o mendigo que eu falo, irmãos, é um mendigo espiritual que necessita se encontrar com o pão da vida, que está perecendo, que está indo de mal a pior. Mas que o pão da vida está na minha e nas suas mãos. É como a parábola das bodas, que o Senhor enviou o convite para todos os convidados. Na hora da festa, todos recusaram o convite. E depois Ele mandou: saia nas vielas, saia nos becos. Traga os cegos, traga os aleijados, traga os mancos, tragam todos. E quando eles chegaram, Ele disse: Senhor, nós já trouxemos todos. E Ele diz assim: mas ainda há lugar na mesa, porque na mesa sempre haverá lugar. Na mesa de Deus sempre caberá mais um. Porque quando chega na mesa de Deus, tem graça de Deus, tem, aleluia, salvação de Deus, tem perdão, tem bondade de Deus, aleluia, tem restauração de Deus, tem a bondade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Na mesa do Senhor ela é grande e ela é farta, sempre cabe mais um. Sempre caberá mais um. Então entenda que o Espírito do Senhor ministra a mim e você nessa noite. Pastor, eu já ganhei 10, mas ainda cabe mais um.
Pastor, ano passado eu só consegui um, mas ainda cabe mais um. Essa mesa, irmãos, ela é extensa. Sempre haverá lugar para os arrependidos. Sempre haverá lugar, porque há uma graça abundante para restaurar, para colocar de pé o que está caído. Sabe quem é que conduz a mesa? Sabe quem é que busca os convidados para sentar à mesa? Somos nós. Somos nós. É eu, é você. Esse ministério foi confiado a mim e a você. Aleluia. Quantos desejam ser o filho de Deus nessa última hora? E convida a mim e a você. Se temos um desejo, irmãos, de ver o nosso Pai em uma realidade diferente, essa realidade ela passará a acontecer quando nós entendermos que a mudança vai partir através da nossa vida. Não porque nós somos melhores do que eles, mas é porque nós comemos de pão. E nós temos a certeza que esse pão, ao chegar à mesa deles, ao coração deles, ele será vida, como eu e você hoje temos em Cristo Jesus. Nós possamos deixar, irmãos, e transferir as responsabilidades que cabe a nós e lançarmos apenas nos outros. É lógico que todos têm a sua porcentagem de responsabilidade, mas muitas das vezes nós queremos nos esconder da nossa responsabilidade, jogando a culpa na segurança, nos governos. Se eles têm negligenciado o seu papel de ação, eu e você como igreja não podemos negligenciar o nosso papel de ação que Deus nos convocou para fazer. E qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade? Pregar o Evangelho. É levar a Cristo. É testemunhar de Jesus. É chegar para o pecador e dizer o que Cristo fez na nossa vida. De olhar para o pecador e dizer: olha, eu estava na mesma situação que você se encontra hoje. Mas eu me encontrei com um cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estava sujo. Ele me colocou no colo e tirou toda a minha sujeira. Eu estava doente. Com a sua mão santa, Ele trouxe-me cura, mas também purificou as minhas imundícies. O castigo que hoje me traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E o que eu posso dizer para ti é que Ele é o mesmo. E Ele pode realizar a mesma obra na sua vida como Ele fez na minha.
temos deixado de testemunhar de Jesus, irmãos? Muitas vezes conversamos de muita coisa, menos de Jesus. Falando muitas das vezes com nossos amigos, as pessoas dos nossos relacionamentos, próximo da gente, do trabalho, quer ser o que for. Falamos do melhor jogador, do melhor time, do melhor filme. Só nos falamos, irmãos, só esquecemos de muitas vezes falar do Senhor dos Senhores. De um homem que veio com um propósito glorioso, que nasceu para viver, viveu para descer, desceu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina até hoje. Cristo, irmãos. Paulo diz assim nas suas cartas: eu não vim a vocês a falar a não ser de Cristo. Eu sei falar em várias línguas, mas eu vim a vocês anunciar apenas a Cristo. Porque Cristo, irmãos, é o centro de todas as coisas. Se estamos vivos é por conta de Cristo. Se estamos libertos é por conta de Cristo. Se estamos adorando hoje é por conta de Cristo. Se vamos um dia morar no céu é por conta de Cristo. Quer com mais, quer ver mais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Passe a viver sem Cristo. E passamos a viver sem vida. Porque o apóstolo Paulo diz que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós não temos motivo, irmãos, para dar continuidade a esse ministério que Cristo confiou a mim e a você? Você já parou para refletir sobre isso? Quão precioso é fazer parte desse ministério de Cristo, de saber que no momento que os meus lábios forem abertos e as palavras saírem dos meus lábios a respeito de Cristo, o Cristo estará presente, o Cristo estará convencendo o pecador, o Cristo estará curando o enfermo, o Cristo estará libertando o endemoniado, a graça de Cristo será manifesta, tudo isso por conta de Cristo. Esse é o ministério que Ele nos confiou. Ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. Se tem alguém que você pode falar à vontade, sem medo, é de Cristo.
decida a partir de hoje. Eu não quero falar mais de ninguém, apenas de uma pessoa, de Cristo. E você começar a falar de Cristo, você vai ver que vale a pena falar dele. As pessoas que lhe ouvirem vão dizer: eu desejo conhecer mais esse Cristo. Eu quero viver também com esse Cristo. Então Jesus, Ele nos confiou o ministério da misericórdia, da compaixão, de olhar, de sentir pelo outro. De olhar para as vidas. E sentir em nós a dor. Nós temos perdido, irmão, essa sensibilidade de sentir a dor pelos que estão perecendo, pelas almas. Muitas vezes isso não nos inquieta. Não nos tira o sono. E desejar almas, e desejar vidas para o Senhor, não é para nós, é para o Senhor. Que o Espírito do Senhor, irmãos, que possa nos trazer quebrantamento, nos revertindo com misericórdias. Que o Espírito de Deus abra os nossos olhos espirituais todos os dias, todas as manhãs. Que o nosso coração venha queimar em chama. Que a nossa alma incendeie em fogo. Com ardor de pregar para uma pessoa sequer, cada dia. E testemunhar nem que seja para uma pessoa sobre Cristo todos os dias. O amanhecer, ou até mesmo ao sairmos daqui, que a nossa alma seja incendiada pelo Espírito de Deus. Que o nosso coração chore por almas. Porque não faz sentido dizermos que somos cheios do autor da vida e temos o convite do céu. E nós sabemos e entendemos que este pão compartilhado vai saciar a fome dos que estão no deserto. E nós sabemos disso. A nossa alma não se incomodar. Não faz sentido nenhum. Você sabe qual é o maior desejo de Cristo? Nesse texto a gente vê é que todos tenham fome saciada. O pão eu e você já temos. Faminto nós conhecemos diversos.
E que o Espírito de Deus ministra a nós nessa noite. Seja um trabalhador para a seara. Passe a alimentar os famintos, porque o pão já está nas suas mãos. Fiquemos de pé, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Nós vamos orar diferente nessa noite. Eu vou pedir a você que ore pela pessoa que está do seu lado. E assim vice-versa. Ore por a vida do irmão, da irmã que está do seu lado. Diga assim para ele e para ela: vamos compartilhar o pão que nós já temos. E nessa oração eu vou pedir ao Senhor que Ele te ajude. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Você tem a liberdade. Se o Senhor lhe direcionar a profetizar sobre a vida do irmão, profetize. Mas interceda pelo seu irmão e eu vou interceder por toda a igreja. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Aqui está a Tua igreja reunida em Teu nome nessa noite. Ó Deus, Espírito do Senhor, Tu sabes o quanto falaste comigo com essa palavra, Deus. Nós somos a gente do Senhor. Tu já nos deste pão, Senhor. Tu já nos deste vida. Aqui está a Tua igreja.